Bom dia, terceiro ano. Iremos iniciar a nossa aula de hoje no livro de religião, páginas 26 e 27. Nós vamos falar aqui agora sobre sinais de trânsito, né? Então, o que acontece quando não obedecemos às indicações dos sinais e placas? Nós sabemos que em todo lugar que nós vivemos existem regras de convivência. Então, se no trânsito nós não respeitarmos o sinal, né, o semáforo quando ele está aberto ou fechado para passar, se nós não respeitarmos as regrinhas no trânsito, com certeza nós estaremos contribuindo para alguns acidentes, não é? Então, todos os lugares, inclusive no trânsito, existem regras que devem ser cumpridas. Regras que precisamos obedecer no dia a dia. Leis de trânsito, como que nós vimos anteriormente, uso de uniforme para ir à escola. A escola exige que você tenha uma identificação que é o seu uniforme. Então, se você não usa, você pode ser barrado e precisar voltar para casa para poder colocar o uniforme. Horário de chegada à escola. Nós temos um horário para a entrada e você precisa respeitar isso até para que você não perca as primeiras aulas. Fazer a fila na entrada também é uma regra para que nós possamos subir com organização, né, para a nossa sala de aula. Esperar a sua vez para falar. Sempre que você precisar falar, você deve esperar a sua vez, levantando a mão, esperando que a professora termine de falar ou que algum colega que esteja falando, para que seja dada oportunidade a você. Regras de jogos, né? Quando nós estamos jogando alguma coisa, todos os jogos existem regras. Regras de saúde, você também precisa ter regras para cuidar da sua saúde. E tudo que nós fazemos dentro das regras, há consequências boas ou ruins, dependendo da escolha que você fizer. As regras para uma boa convivência sempre existiram desde os tempos bíblicos. Então, quando Moisés ele tirou o povo de Israel do Egito, ele enfrentou grandes problemas, pois era uma grande multidão. Deus o orientou para que estabelecesse apenas regras e assim pudessem conviver em harmonia, né? Então Deus orientou ele para que ele estabelecesse algumas regras para que eles pudessem conviver. Então, mesmo morando em tendas, Deus orientou que se organizassem em grupos de famílias e deu uma responsabilidade a cada uma. Deu regras de higiene para que não tivessem doenças e leis para que os juízes pudessem julgar todos, né? Todos os casos. Talvez nem todos tivessem gostado de obedecer às novas regras e preferissem continuar fazendo as coisas como estavam acostumados. Mas as atitudes, perdão, mas as autoridades, né, se esforçam para fazer cumprir as novas leis. E gradualmente o povo compreendeu que valia a pena obedecê-las, né? Por exemplo, era costume naquela época que os filhos homens recebessem a herança de seu pai. Porém, havia no acampamento 5 moças, né, descendentes de José, cujo pai havia falecido no deserto e elas não tinham irmãos e por isso reivindicaram a herança que receberam em Canaã. Assim procuraram Moisés e lhe disseram: Nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Por isso ficaremos sem herança e sem o nome do nosso pai. Entregue para nós a herança de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e ele disse: Elas estão certas. Vocês lhe dará prosperidade por herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. A partir desse dia foi instituída uma nova lei possibilitando que as filhas também recebessem a herança de seus pais. Então, como você percebe aí, as regras para uma boa convivência sempre existiram, né? Sempre existiram desde os tempos bíblicos. Aqui nós vamos agora ouvir a história de Renato. Renato aprende a obedecer. Então, vamos conhecer a história dele aí. Pedro e Renato moravam no litoral, um lugar quente e de uma beleza sem igual.
Ali eles aprenderam a amar o mar e a nadar, a remar e até a pescar. Várias vezes seus pais os orientaram de que não deveriam se aventurar sozinhos no mar, sem um adulto por perto, né? Então, os pais deles sempre orientaram que eles não deveriam se aventurar no mar sem um adulto por perto. Continuando. Certa vez, Pedro, Renato e seus amigos resolveram pescar sozinhos. Eles resolveram sair para pescar sozinhos, sem a orientação e sem a companhia de um adulto, né? Esperaram os pais saírem de casa e então foram para o mar. Pediram 2 canoas emprestadas e remaram até passarem o quebra-mar. Enquanto eles se dirigiam aos recifes, onde sabiam que a pesca era boa, sentiam uma brisa gostosa que afugentava o calor do sol. Quando chegaram lá, mergulharam com suas lanças de pesca, enquanto um deles cuidava das canoas. Quando pescavam um peixe, colocavam em um cesto embaixo d'água e mergulhavam novamente. Estava tão divertido que eles não perceberam a formação de ventos fortes e nuvens. O garoto que ficou cuidando dos barcos se esforçava para ficar perto dos amigos, mas o vento o empurrava para longe, em direção ao mar aberto. Quando os garotos encheram os balaios de peixes, eles chamaram o amigo para ajudá-los a colocar os balaios dentro das canoas. Mas o amigo e as canoas não estavam lá. Eles olharam para o horizonte e viram as canoas à deriva no mar. Olha que perigo! Os meninos eram bons nadadores, mas haviam mergulhado por 3 horas e estavam cansados. Mesmo assim, nadaram até o recife de corais mais próximo e descansaram na água rasa. Um dos garotos viu um barco à distância e gritou, mas o marinheiro foi embora. Então os meninos perceberam que estavam em apuros. Era meio-dia e ninguém sabia onde eles estavam. Também sabiam que os peixes que tinham pescado atrairiam os tubarões que caçavam no Recife, né? Por isso, eles tinham que jogá-los fora. Eles também não podiam ficar ali, precisavam sair do Recife. Tentaram nadar até uma ilha desabitada, na verdade, desculpem, que ficava a mais de 1 quilômetro de distância, mais perto do continente. Antes de começar a nadar, pediram a proteção de Deus. Então saíram da rede e entraram em águas profundas. Os garotos nadaram e boiaram durante horas, mas não conseguiram alcançar a ilha. Já escurecia quando viram uma canoa vindo na direção deles. Então gritaram, acenaram e logo viram um barco se aproximando. A canoa era muito pequena para carregar os meninos. Então, eles se agarraram nos lados da canoa, enquanto o remador se esforçava para levá-los à terra firme, né? Seus pais, então, seus pais estavam procurando vocês, disse o canoeiro, enquanto a canoa se aproximava da costa. Os meninos, exaustos, cambalearam até a areia, porém salvos. Todos ficaram felizes ao encontrar com os pais, mas perceberam que essa aventura poderia ter terminado de maneira diferente. Aprendemos várias lições naquele dia, disse Renato. Aprendemos que nossos pais estabelecem regras para nossa proteção. Percebemos que Deus ouviu nossas orações e nos salvou. Apesar de nossa desobediência, agora sabemos que é mais importante confiar em Deus e obedecer-lhe. Meninos e meninas, quando obedecemos aos pais, aprendemos a obedecer a Deus também. Então, nunca deixe de obedecer aos seus pais. Tudo aquilo que eles falam para vocês, coloquem como regras em suas vidas, para que vocês não venham passar por problemas, né? Desse tipo aí que Renato, Pedro e seus amigos passaram, não é? Agora, vocês já podem realizar as atividades do livro, tá? Então, vocês irão abrir o livro na página 26 e 27, na verdade. E tem como título aí,
regras de convivência. Nós ouvimos duas histórias falando sobre regras, né? Histórias do tempo de Israel e a história de Renato. O livro está falando assim: imagine milhares de pessoas acampadas no deserto. Como seria se cada uma fizesse o que bem entendesse? Deus estabeleceu algumas regras para os filhos de Israel, a fim de que pudessem viver felizes. A obediência às regras de Deus é uma demonstração de nosso amor a Ele e às pessoas ao nosso redor. No Trocando Ideias, está falando assim, ó. Como seria o mundo se cada pessoa agisse como quisesse? Que regra você formularia para melhorar a convivência em sua comunidade? A página 27, nós temos aí a atividade. Está pedindo para você ler Levítico 19 e citar algumas regras de convivências dadas ao povo de Israel. A questão 2. Algumas dessas regras ainda se aplicam aos nossos dias? Desenhe uma delas. 3. Que regras podem deixar a convivência mais agradável em casa, na escola e na cidade? Escreva nos quadros a seguir. Então, você vai colocar aí quais são as regras de convivência mais agradáveis, né? Que podem deixar a convivência mais agradável em sua casa, na escola e na nossa cidade, ok? Eu sei que você consegue, você é muito esperto. Tenha um ótimo dia. Beijinhos recheados de carinhos da sua professora e até amanhã.